Tem dias que a gente fala que grande dia, o governo está cercado, cada vez mais cercado. Mas essa semana que está entrando agora, a gente já pode falar, antes mesmo de acontecer, grande semana. Por quê? Hoje, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, está assistindo aquele vídeo devastador. A gente não sabe em que horário ele assiste, vai assistir, se está assistindo agora ou se já assistiu ao vídeo. Mas, depois de assistir esse vídeo, ele vai decidir se libera o vídeo inteiro ou não. E se ele liberar o vídeo inteiro, é uma das maiores pancadas que o governo Bolsonaro poderia receber. É uma bomba de proporções inimagináveis. Os próprios bolsonaristas estão em pânico com essa possibilidade. Porque dizem, pelo menos 2 ministros podem cair. E o Abraham Weintraub, ministro da Educação, pode ir preso depois que esse vídeo for divulgado. Quem diz isso não sou eu, são bolsonaristas. Dizem isso, gente próxima ao Palácio do Planalto, gente que assistiu ao vídeo. Enquanto isso tudo acontece, o Paulo Marinho, que fez as denúncias que estavam na capa da Folha de ontem, se alguém não sabe, assiste aos últimos 2, 3 vídeos do canal. Ou pelo menos o último vídeo do canal publicado que conta tudo isso. O Paulo Marinho falou que ele vai depor na Polícia Federal no âmbito dessa investigação, das denúncias do Sérgio Moro contra o Bolsonaro, e que ele tem provas do que ele falou. Ele vai mostrar as provas, então a coisa vai ficar feia para o bolsonarismo. São várias frentes diferentes de ataque contra o bolsonarismo. A gente vê que o desespero bateu com uma coisa. Já percebeu que todo dia de semana, no começo do dia, geralmente de manhã, lá para as 9, 9h30, 10, o Bolsonaro fala com os jornalistas e sempre ele fala umas baboseiras? Hoje não. Sabe por que hoje não? Porque ele está desesperado. Ele não sabe o que falar. Ele sabe as perguntas que vão ser feitas. Mas, desde sábado à noite, quando veio a notícia dessa entrevista do Paulo Marinho, e a entrevista foi publicada na Folha de São Paulo Online, até agora já se passaram quase 48 horas e o Bolsonaro não tem uma versão plausível. Ele não conseguiu nem uma versão daquelas versões dele que quando ele mente só para enganar o gado dele. Nem isso, nada. Ele não conseguiu. Então até agora ele não se pronunciou porque ele não tem o que falar. Eles estão acuados. Pela primeira vez a gente vê o fascismo, os bolsonaristas completamente acuados. Eles não sabem o que fazer. Então, vamos falar disso e de como esse governo está implodindo. E isso é muito bom para o Brasil, porque o desgoverno está caindo. Mas antes, se você quer ver isso acontecer, se inscreve no canal e curte o vídeo. Chegamos ontem à noite, depois da meia-noite um pouco, chegamos a 200 mil inscritos no canal. Parabéns a todos os que são inscritos, que são pessoas que, como eu, lutam por um Brasil melhor, por um Brasil livre de fascismo e por um projeto de país que seja para todos, com igualdade social, com o Brasil na vanguarda das nações, ou seja, o Brasil sendo um país respeitado no mundo inteiro, como era até alguns anos atrás, o Brasil voltar para o caminho certo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Você quer ver o Bolsonaro cair, você quer ver o Brasil voltar, se inscreve. É 1 segundo, é de graça se inscrever no canal. É só clicar aqui e você está inscrito. Aproveita e curte o vídeo. Se você tem o YouTube Premium, clique em Seja Membro e depois em Seja Membro gratuitamente, mas faz isso agora. Tem um botão Seja Membro. Quando você clicar, vai abrir uma janelinha e vai aparecer Seja Membro gratuitamente. Então o YouTube paga para o canal e você não paga nada. O próprio nome diz gratuitamente. Se você quer receber algumas notícias contra o Bolsonaro, informações, memes, entre em zapforabolsonaro.com. Zapforabolsonaro, tudo junto.com. E aí você vai entrar num grupo de WhatsApp, que é um grupo para receber notícias e informações, vídeos, tudo contra o Bolsonaro. Agora vamos falar sobre essas denúncias aí. Olha só, primeiro o Celso de Mello. O Celso de Mello está assistindo o Vídeo Bomba. Para quem não lembra, o Vídeo Bomba é uma reunião ministerial do dia 22 de abril. Essa reunião ministerial é aquela em que o Bolsonaro disse para o Sérgio Moro que ele queria interferir na segurança da Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque, segundo o Bolsonaro, a polícia queria foder a amigos e familiares dele. Quem falou a palavra foder não foi o Bolsonaro. Então, desculpa aí, se você não gosta de palavrão, fala com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro falou isso, os depoimentos comprovam que o Bolsonaro falou isso, a transcrição enviada pela própria Advocacia Geral da União, que é quem está defendendo o Bolsonaro no caso, também prova que ele falou isso, mas o Bolsonaro ele caiu em contradição, ele disse que ele estava falando da segurança dos filhos dele, a Globo na semana passada mostrou a prova de que não, de que o Bolsonaro tem acesso a mudar a segurança pessoal dele e dos filhos dele a hora que bem entender, que quem faz isso não é a Polícia Federal. O Bolsonaro estava falando de interferir
nisso aí, na Polícia Federal, para salvar o filho dele de investigações. Ok. Enquanto isso, chegou a denúncia do Paulo Marinho, que eu expliquei no vídeo passado, tudo, tintim por tintim, tá lá. Aí, essa denúncia do Paulo Marinho carecia de uma coisa importante, que são as provas. Todo mundo sabe que isso aconteceu, inclusive o delegado, o relator da Operação Furna da Onça. A Operação Furna da Onça é a operação que mostrou que o Queiroz fazia esse tipo de operação. Ele pegava a parte dos salários, fazia a rachadinha, era ele quem organizava. Essa foi a Operação Furna da Onça, que prendeu 10 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Só tem uma coisinha. Por que essa operação não prendeu o Flávio? Por que não prendeu o Flávio? Só falta dizer isso. Por que não prendeu o Flávio? Prendeu 10 e não prendeu o Flávio Bolsonaro. Tá, mas o delegado, o relator da investigação, confirmou que realmente a investigação foi postergada, quer dizer, eles atrasaram a data da operação para que não fosse feita entre o primeiro e o segundo turno da eleição, porque senão iam falar que ela foi feita com fins eleitorais. Então ele ajudou o Bolsonaro, é isso que ele fez, ele admite que ajudou o Bolsonaro. Então parte do que o Paulo Marinho falou, já tem alguém, um delegado da Polícia Federal dizendo, é verdade isso aí que ele falou. Pois bem, o Paulo Marinho falou que ele vai depor, a Procuradoria-Geral da União já pediu que ele vá depor, ou seja, ele já é parte da investigação. A denúncia dele já é parte da investigação das denúncias do Moro. Então ele está trazendo toda essa rachadinha, Queiroz, submundo das milícias, toda essa sujeira toda, os 37 imóveis do Flávio Bolsonaro, enfim, tudo isso o Paulo Marinho está trazendo para o centro, para o olho do furacão, que são as denúncias do Moro. Então, a denúncia do Moro, que era uma coisa já grande, agora toma um ar, uma proporção inimaginável até alguns dias atrás. Você, comenta aí, você, até 3, 4 dias atrás, você imaginava que o caso da rachadinha ia entrar no meio das denúncias do Moro contra o Bolsonaro? Eu, Thiago, não passava pela minha cabeça. Até porque muita gente não lembra, mas em janeiro do ano passado, logo que o Bolsonaro assumiu, o Paulo Pimenta, que era líder do PT, ele já tinha falado no Twitter, ele tinha falado que o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro encontrou com gente, ele teve informações privilegiadas. Essa operação Furna da Onça vazou, não só para ele, mas para outros deputados estaduais do Rio de Janeiro. E ninguém ligou. Sabe por que ninguém ligou? Porque o Paulo Pimenta era líder do PT, que é o partido que perdeu do Bolsonaro. Então parece, vocês perderam, vocês estão esperneando porque vocês perderam. Tá, agora que um aliado do Bolsonaro fala a mesma coisa e diz, eu tenho as provas, aí ferrou. Aí isso toma outra proporção, porque agora não é quem perdeu do Bolsonaro a eleição, agora é um aliado do Bolsonaro dizendo, olha, tá vendo? O Sérgio Moro disse que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Eu tenho aqui a prova de que uma vez a Polícia Federal houve interferência e antes mesmo do Bolsonaro ser presidente, ele já tinha informações sigilosas. Alguém na Polícia Federal cometeu crime de vazar essas informações. Só que tem uma outra coisa que quase ninguém sabe. Essa Operação Furna da Onça vazou para vários deputados. A Globo mostrou ontem, mas não deu muito destaque. Quando a operação... Porque é assim, a Polícia Federal investiga. Investigações que duram às vezes semanas, às vezes meses, às vezes anos de investigação. E durante a investigação, quem está cometendo crime, os criminosos continuam cometendo os crimes e a polícia vai colhendo mais e mais provas. Até o dia que faz a operação, que eles falam deflagrou a operação, quer dizer, os policiais foram à rua para cumprir mandato de busca e apreensão, mandado de prisão e tal. Enquanto estão investigando, é tudo em sigilo, ninguém fica sabendo de nada. Ninguém pode ficar sabendo, porque senão os envolvidos vão fugir, vão destruir provas e tudo mais. Só que quando a Polícia Federal foi prender os deputados estaduais, e por algum motivo que até agora ninguém explicou por que não prender também o Flávio Bolsonaro, quando a Polícia Federal foi prendê-los, o que aconteceu? Vários deputados estaduais fugiram. Tinha um que se internou num hospital, olha o desespero do bandido. Ele se internou num hospital para falar que estava doente para não poder ser preso, esperando o advogado dele entrar com habeas corpus. Aí assim, eu vou ficar aqui no hospital, internado, 5 estrelas, o meu advogado vai entrar com habeas corpus, talvez eu não seja preso. Olha só, quer dizer, a operação vazou. Antes da polícia sair às ruas, os policiais entrarem nas suas viaturas, alguém falou para um ou para mais deputados, isso vazou, todo mundo já sabia. Na casa de um dos deputados encontraram inclusive um papelzinho com bilhetes, ele instruindo uma assessora dele de como destruir provas. Esse é o tamanho do vazamento que houve. Então, obviamente, também vazaram para o Flávio Bolsonaro. Talvez tenha sido o próprio Flávio Bolsonaro quem vazou para os outros, a gente não sabe. Houve uma investigação, mas
o Bolsonaro tinha acabado de entrar e a gente sabe o que acontece. O delegado dessa operação que vazou para o Flávio Bolsonaro, segundo o Paulo Marinho, esse delegado era bolsonarista, por isso que ele falou antes. Olha só como são os bolsonaristas. Assim, nossa, eu sou delegado da Polícia Federal, o meu trabalho é investigar. Acabei de achar aqui que os Bolsonaro estão roubando milhões e abastecendo milícias. Quer dizer, o pior tipo de bandido possível. Vou fazer o quê? Vou prender ou não? Vou falar para eles, estão te descobrindo. Esse é o delegado. Esse delegado tem que ser preso. Tem que ser preso. O lugar desse delegado é preso. Mas, como o governo Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, quando a Polícia Federal fez uma investigação interna para ver quem vazou isso, não se investigou nada. E falaram, não sabemos quem foi. Agora vai ter uma investigação séria. Sabe por quê? Porque quando o Bolsonaro tinha sido eleito, tava assim, Bolsonaro e Moro juntos contra a esquerda. Então, contra a esquerda, contra o PT, valia tudo, porque eles estavam com o Bolsonaro e com o Sérgio Moro. Inclusive, o delegado dessa operação Forna da Onça, que vazou, que está causando tudo isso, o delegado da operação que deu origem a essa é o Ramagem. O Ramagem, aquele que o Bolsonaro queria que fosse o chefe da Polícia Federal. Pois bem, como estava Bolsonaro e Moro juntos, a Polícia Federal não estava nem aí para investigar nada contra o Bolsonaro ou contra o Moro. Agora que o Moro saiu, boa parte da Polícia Federal, e aí eu posso dizer com clareza, a maioria da Polícia Federal está com o Sérgio Moro contra o Bolsonaro. Então vai haver investigação, porque eles vão querer saber quem vazou. Porque quem vazou vai ser punido, cometeu crime da cadeia. Outra coisa, o Flávio Bolsonaro, por ter recebido essas informações e não falar que alguém vazou para ele, também cometeu crime da cadeia. O Jair Bolsonaro, por ter demitido a filha do Queiroz, por saber de tudo isso e ao que tudo indica, há provas disso, também cometeu crime da cadeia. Só que o Jair Bolsonaro era deputado e a Constituição não permite que um deputado seja denunciado por crimes que um presidente, agora ele é presidente, ele era deputado antes. A Constituição não permite que um presidente seja julgado por crimes que ele cometeu antes do mandato, sabia disso? Então, pode ser investigado absolutamente tudo, mas não se pode apresentar denúncia contra o Bolsonaro desse crime em particular, que é do crime do vazamento, de que a Polícia Federal vazou a operação da rachadinha, o Bolsonaro sabia, o Bolsonaro e o Flávio, por serem deputados na época, serem funcionários públicos, funcionários do país, terem um cargo público, a obrigação deles era delatar o delegado que fez isso, que está vazando a informação. Não fizeram, é crime dos dois. O Paulo Marinho, que não delatou e está delatando agora 2 anos depois, não cometeu crime porque ele não era funcionário público. Então, Paulo Marinho, se é uma coisa que estava a favor dele na época, ele fazia parte da campanha do Jair Bolsonaro, ele não tinha obrigação nenhuma de delatar. Agora ele delatou porque claramente há uma aliança de Paulo Marinho com o Moro. Ontem eles fizeram uma dobradinha no Twitter em que o Sérgio Moro chamou o Paulo Marinho de corajoso e o Paulo Marinho falou, os dois até criaram um lema que é fazer a coisa certa acima de tudo, uma coisa assim. Então os dois estão assim, juntinhos. Mas o Paulo Marinho, ele é uma bomba relógio contra o Bolsonaro. Inclusive ele está começando a receber proteção policial no Rio de Janeiro. O Witzel anunciou que ele vai receber proteção policial porque ele está recebendo ameaças de morte. Obviamente, ele está mexendo com o bolsonarismo e com milícias diretamente. Então agora, a investigação da rachadinha das milícias, que continua no Ministério Público, não se preocupa, continua, parte dessa investigação entra também na investigação da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, porque agora se sabe exatamente que tipo de informação o Bolsonaro quer ter da Polícia Federal para proteger a si, a seus amigos e a seus comparsas de crime. Então, tudo isso acontecendo e essa semana vai ser bombástica, porque o Paulo Marinho vai mostrar as provas e tem uma coisa que muita gente se esquece, esse inquérito, essa investigação está sendo todo público. Até o depoimento do Moro foi tornado público, o depoimento dos 3 generais bolsonaristas foi tornado público na mesma hora, o depoimento do Paulo Marinho, ele vai depor, talvez no mesmo dia ou 2, 3 dias depois, é tornado público. As provas que ele mostrar, que sejam possíveis de serem mostradas sem que elas prejudiquem a investigação, serão mostradas imediatamente também, assim como o vídeo que está para ser mostrado. Então essa investigação é uma bomba relógio. E eu lembro aqui em todos os vídeos, nem precisa lembrar de novo. Há várias outras investigações contra o bolsonarismo. A coisa tá feia. O silêncio do Bolsonaro mostra o tamanho do desespero. É muito grande o desespero dele. O Bolsonaro ontem, eles tiveram os atos lá pedindo o fechamento do STF e tudo mais de novo. E as imagens aéreas mostram
flopou. Não foi ninguém, não tem nem 500 pessoas ali. Até a carreata foi menor do que o comum das carreatas dele, que já eram pequenas. Então, cada vez menos gente apoiando o Bolsonaro. E esses apoiadores, o fato deles fazerem ato toda semana, esses apoiadores vão perdendo fôlego. Tem gente que fala, pô, já fui semana passada, agora eu vou na próxima. Tem gente que vai e não gosta, tem gente que vai e acha perda de tempo. Claro, tem os mais fanáticos que vão, a gente só conhece os mais fanáticos. Mas pensa que numa manifestação tem os mais fanáticos, tem um pouquinho menos, até aquele cara que não é nem um pouco fanático, ele vai uma vez, depois ele fala, não vou mais. Então cada vez está murchando o bolsonarismo, tá murchando o bolsonarismo. A coisa tá ficando feia. Então, você quer ajudar? Se inscreve no canal, curte o vídeo e muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu no canal. Somos mais de 200 mil pessoas e vamos continuar crescendo para fazer frente ao fascismo. É o que eu falo sempre. Nós somos maioria, já somos maioria, a pesquisa mostra, são 54% a favor do impeachment. Eles são minoria, vamos fazer valer a nossa maioria. Eles têm que ficar acuados, eles têm que ficar desesperados, eles têm que ficar em pânico, falando de lado, olhando para o chão, cabisbaixos. Nós vamos fazer valer a nossa maioria e nós é quem vamos oprimir os fascistas. E não os fascistas continuarem oprimindo a nós. Isso não vamos mais aceitar. Então vamos para cima deles. Se inscreve no canal, curte e compartilha. Falou!